a Abraão que sacrificasse o seu filho. O texto está aqui no livro de Gênesis, e nós, na realidade, só lemos esse versículo porque foi um momento do diálogo em que o filho pergunta ao pai: nós estamos indo para o alto do Moriá, mas meu pai, aqui está a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão para o filho: Deus proverá, caminhando para o monte. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nós conhecemos todo o fato, todo o desenrolar. E Abraão, quando diz para seu filho que Deus proverá um cordeiro para si, para o holocausto, ele caminhava junto com aquele filho que Deus tinha pedido a ele, com o cutelo pronto para sacrificar o seu filho. Mas Abraão caminhava na certeza, como a Bíblia vai dizer lá na frente, no Novo Testamento, em Hebreus, ele caminhava na certeza de que se ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. O evento é maravilhoso, dos mais maravilhosos aqui do Velho Testamento. Mas eu quero destacar aqui a expressão de Abraão para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Porque esta frase, ou esta expressão de Abraão é messiânica, é profética. Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. Isto aqui é profético, se refere a Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Séculos e séculos mais tarde viria realmente ao mundo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro para o holocausto, o Cordeiro que iria evitar qualquer sacrifício de outra pessoa. Ninguém precisa de morrer, ninguém precisava de morrer uns pelos outros, ninguém teria condições de morrer para salvar ninguém. Então, quando Abraão diz essa frase: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, isto é profético, isto é messiânico, no meio de tantas profecias que o Velho Testamento contém, desde Gênesis, né? E se cumpriu em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João Batista quando batizava lá nas barrancas do Rio Jordão. Isto aqui é profético. Os teólogos dizem, isso aqui é típico, é um tipo do que aconteceria com Jesus. É apenas um tipo, a realidade era Jesus. Isto aqui era apenas transitório. Mostrava que o holocausto, lá no Velho Testamento, haveria de se realizar muitas vezes, aquela matança de novilhos, de bodes, de carneiros, tudo aquilo era provisório, tudo aquilo era transitório, porque apontava também para um único sacrifício que seria realizado um dia, lá no Calvário, o sacrifício de Jesus. Deus proverá para nós momentos de comunicarmos o amor que nós recebemos dele em Cristo Jesus. Cada um de nós verá Deus a cada dia provendo para nós as oportunidades de comunicarmos o amor que nós recebemos dele, porque Deus é amor, e em Cristo Jesus ele nos amou, e a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus. Então o nosso amor, irmãos, é um amor derivado do amor que Deus tinha pelo Filho. Por isso que a Bíblia diz que também quando nós recebemos Jesus como Salvador, é nos dados o poder de nos transformarmos em filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus, como aquele cordeiro que foi oferecido para si, Deus ofereceu para si e para nós, na cruz do Calvário. Portanto, Deus sempre está provendo para nós as oportunidades de nós demonstrarmos, comunicarmos o amor, que nós fomos amados por Ele, e a própria Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro, nós o amamos, é um amor-resposta, em gratidão. E esse amor que nós recebemos dele, e que nós cremos que em Cristo Jesus, nós aceitando Jesus como nosso Salvador, nós estamos envolvidos neste amor,
Isso ninguém tem dúvida. Se você aceitar Jesus como seu Salvador hoje, você passa a ser envolvido neste amor, porque o Espírito Santo passa a morar no seu coração, e o primeiro fruto do Espírito é amor. Na realidade, esse amor, ele é comunicado, espontaneamente. Onde tem uma pessoa que tem o sacrifício de Cristo no Calvário, como o penhor da sua libertação, do seu perdão, da sua salvação, da sua nova vida, essa pessoa comunica amor. E comunica até no meio das pessoas que não lhe são queridas, que não lhe são simpáticas, e às vezes que até lhe são muito adversas. Mas essa pessoa comunica amor. É maravilhoso. Em Cachoeiro do Itapemirim foi inaugurada na década de 60 uma igreja. É a igreja central, presbiteriana central de Cachoeiro do Itapemirim. E essa igreja, ela foi organizada primeiramente num cinema alugado numa zona boêmia da cidade. Zona de prostituição. Lá naquele local tinha um cinema que era utilizado lá, né, no meio daquele ambiente terrível. E lá naquele ambiente terrível, que era realmente um bairro, um local de prostituição, resolveram começar a congregação do que seria a segunda igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana central de Cachoeiro do Itapemirim. É esse o nome dela. E seria a segunda igreja. Muito bem. No dia que o presbítero Itamar Alt estava lá organizando os toques finais para a abertura do trabalho no outro dia, e vendo as lâmpadas, etc., arranjando já mesa e tudo mais, o presbítero Itamar Alt, que eu conheci pessoalmente, estava lá organizando aquilo tudo, né? Uma mulher prostituta, chegou perto dele no final da tarde, a inauguração ia ser no outro dia, e trouxe um vasozinho de flores e entregou a ele, de presente. Uma das mulheres prostitutas entregou a ele de presente. Ele a convidou para estar no culto, no outro dia, no dia da inauguração. Quando aquela mulher entrou e viu o vasozinho dela na mesa no dia da festa de inauguração, pastores, presbíteros, tudo lá, quando ela viu o vasozinho que ela deu para aquele homem, ela começou a chorar. Foi o primeiro fruto naquela igreja. O primeiro fruto naquela igreja. Quem aguenta um gesto desse? Quem aguenta um gesto desse? Uma mulher escorraçada da vida, num ambiente de prostituição e tudo, dá lá, entrega aquele vaso, vai no outro dia, no dia da inauguração, com tanta solenidade e tudo, mas ela vê o vazio que ela deu lá na mesa da frente, uma coisa, não aguentou. E isso que nós, como crentes em Jesus, temos que saber que há em nós, irmãos, uma força que vem do Calvário, não vem do Moriá, não. Porque lá no Moriá, Deus providenciou para livrar Abraão, providenciou para si e para nós também, para Abraão, para seu filho e para todos nós. Mas no Calvário, Deus fez perfeitamente, eternamente, e não por tipos ou símbolos, mas na carne do seu filho. Amém? Deus provê para nós também, através de Cristo Jesus, irmão, as oportunidades de sermos instrumentos de salvação de pessoas, que é a coisa mais maravilhosa. Irmão, você falar assim, eu falei do Evangelho para aquela pessoa e ela aceitou Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa você falar, eu falei do Evangelho, eu falei de Jesus no Calvário para aquela pessoa, e ela recebeu Jesus como seu Salvador, foi perdoada dos pecados, foi liberta dos vícios, passou a viver diferente dentro da sua casa, enfim, é a outra criatura. Imagina você, a Bíblia dizia daquela menina que está lá no livro de Reis, aquela menina levada cativa por Naamã, que trabalhava com Naamã, lá do exército sírio. Aquela menina falou para a mulher, o marido da senhora está leproso, o Naamã, o general Naamã está leproso. A mulher fala, tá, já foi a tudo quanto é médico aqui, todo tratamento, não tem jeito. Se ele estivesse lá na terra do profeta, se Naamã fosse lá. A mulher falou para o marido, essa menina aqui, criada aqui, que foi trazida como despojo de guerra, refém de guerra, essa menina está falando que lá na terra dela tem gente que poderia dar um jeito na sua lepra e tudo mais. A menina tinha falado do profeta Eliseu, ainda houve um problema muito sério, foram procurar o rei, no fim, Eliseu só manda o recado, fala com Naamã para ir lá no rio e se lavar lá 7 vezes e está acabado e pronto, e ele foi com muita relutância.
mas eu quero destacar é a menina, uma menina escrava, uma menina sofrendo a humilhação na casa de um general que tinha vencido as tropas do país dela, de Israel. Essa menina lá na casa de quem poderia ser inimigo, mas olha, Deus proverá através daqueles que são seus, a oportunidade de serem instrumentos de salvação. Essa menina falou: fala para o general Naamã para ir lá, vai lá está em Eliseu, vai lá. E ele foi e voltou curado, irmãos. Voltou curado. A alegria dessa menina. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E quantos que Paulo teve a oportunidade, irmão, de ser instrumento de salvação, hein? Não precisamos nem de falar daquela menina endemoniada lá de Filipos, né? Atrás dele, são pregadores em nome de Deus, não sei o quê. De repente, Paulo ora por aquela menina, liberta aquela menina da possessão demoníaca. Ela passa a ser uma dos 3 primeiros membros da igreja de Filipos. Ela, a vendedora de púrpura, Lídia, lá na beira do mar, né? E o carcereiro de Filipos, que bateu em Paulo e Silas até dizer chega, e de repente pergunta para eles: o que eu devo fazer para ser salvo? Se eu fosse Paulo, depois de ter apanhado tanto, falava assim: vai para o inferno, rapaz, eu vou te salvar não, você já me bateu tanto, estou aqui cheio de cicatrizes, está Silas aqui e tudo mais, cuida da sua vida, né? Que eu já estou salvo em Jesus. Não, aquele homem, né, que foi um torturador de Paulo e Silas, de repente fala: mas o que eu devo fazer para ser salvo? Já querendo até suicidar-se, porque as cadeias se romperam. Paulo: crê no Senhor Jesus, crê, vai ser salvo você e a sua casa. Amém? Aleluia, irmão. Isso é a oportunidade feliz. Crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Paulo disse: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Isso é o prazer que tem o crente. Primeiro transmite amor, depois é instrumento de salvação. E ainda digo mais: Deus provê sempre para nós as oportunidades de crescermos através das provações. Irmão, mas isso eu não queria não, você estava falando tão bonito nesses 2 primeiros itens aqui, isso eu não queria não. Repete o que você falou, eu vou repetir para você entender. Deus é tão maravilhoso que ao Deus proverá para nós, né, as oportunidades de em Cristo Jesus, tudo em Cristo, crescermos através de provações. Não ficou tão bom isso aqui, né, irmão? Podia ter terminado a mensagem nos 2 primeiros, né? Só ser instrumento da salvação e só comunicador do amor, né? Não, Deus provê para mim e para você, e já tem provido assim, oportunidade de nós crescermos através de provações. E o apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o quê? Mediante tantas coisas assim, tem nos provado, irmãos, assim como o ouro é provado e purificado pelo fogo, para que o valor da nossa fé cresça, o valor da nossa fé se consolide, para que o valor da nossa fé, muito mais do que o ouro que é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória para o nome de Jesus. Agradeça a Deus que Deus tem na sua vida e na minha. Ele é o Deus proverá de oportunidades para crescermos através de provações. Porque sabe de uma coisa? A gente só cresce através de provações, irmãos. Irmão, mas não, só cresce através de provações. Isso faz parte do crescimento. Por isso que Jesus falou tantas vezes: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, né? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram os que foram antes de vós. Irmãos, o nosso crescimento, eu quase que diria, está na mesma velocidade, da proporção das provações que nós suportamos. Tudo quanto é tipo de provação. Provação lá no mundo, provação, irmão, no meio da família, provação no meio da igreja, provação no meio dos amigos, dos colegas de trabalho, provações. Deus tem para mim e para você. E essa semana que passou, de alguma maneira nós fomos provados. E olha, prepare
Prepare e saia daqui bem firme nesse Jesus lá do Calvário, porque nessa semana que começou hoje, você vai ter provações, porque ninguém passa sem elas. Ninguém passa sem elas. Você não sabe de onde vem, e às vezes vem de onde a gente menos espera. Olha, para crescer nós precisamos de provações. Você quer ver? Uma das maiores expressões desse amor que a gente comunica de Deus, uma das maiores expressões é o perdão. É o perdão. É o perdão. Se você falar qual é a maior expressão do amor nosso para comunicar com as pessoas, eu digo é perdão. Perdão é uma expressão maravilhosa de amor. Se você me perguntar qual é a maior prova do amor de Deus para conosco, eu respondo como a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, sendo pecadores, como é que Ele faz? Nos perdoa em Cristo. Porque senão Ele não nos toleraria. Oh, que coisa maravilhosa, irmão. Ele nos perdoa em Cristo Jesus, senão Ele não nos toleraria, porque não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Então Deus, quando nos recebe no holocausto do Calvário, né? E que a gente lembra, Deus proverá para si e para nós, irmãos, o cordeiro para o holocausto. E Ele proveu para si e para mim, na cruz do Calvário, a morte de Jesus. Isso é maravilhoso pensar nisso. Uma das maiores expressões de amor é perdão. Como é que eu vou perdoar sem ter sido provado, sem ter sido ofendido, sem ter sido ferido, sem ter sido magoado? Você vai dizer para mim: irmão, nunca tive uma experiência de perdão, nunca senti sair do meu coração um gesto de perdão. Então peça a Deus essa semana a prova. Ele vai mandar alguém te ferir, Ele vai mandar alguém te contrariar, às vezes dentro de casa, no trabalho, em qualquer... Pede a Deus, fala: Senhor, eu quero uma prova, que meu coração pode liberar perdão, que eu nunca tive uma experiência dessa. Eu desejo que você tenha essa semana, que alguém pise no seu calo essa semana, para você perdoar. Amém? Porque se não tiver, não tem jeito. Aí vai me fazer lembrar a filhinha de um pastor lá em Itabuna. Eu pregava na igreja, depois fomos almoçar lá num restaurante, 2 meninas pequenininhas, né? A menorzinha, acho que empurrou a maior lá, ela estava num balançozinho lá na churrascaria, empurrou e caiu, a maiorzinha veio chorando e tudo mais. Fulana me empurrou, não sei o quê, me empurrou. E aí o pai falou para ela: minha filha, perdoa ela e tudo mais. Se ela não tivesse empurrado, eu perdoava. Mas não é. Se ela não tivesse empurrado, eu perdoava. Não precisava de perdão. Se ela não tivesse empurrado, ela está chorando porque a irmãzinha empurrou, né? Perdoa, meu filho, é pequenininho. Se ela não tivesse empurrado, eu perdoava. Perdoava o quê? Ela estava reclamando do empurrão, né? Para a gente ter essa beleza do perdão em nós, precisa de alguém nos empurrar, irmão, né? Dá para a gente tomar um trupicãozinho assim e tal, e perdoar. Alguém precisa dizer alguma coisa para nós, alguma coisa para nos desagradar. Fulano, aquele trabalho lá na igreja que você estava dirigindo, aquela coisa estava feia, aquele louvor, não gostei. Alguém tem que nos ferir. Você só pode perdoar se na realidade for atingido na sua pessoa em alguma coisa desagradável. Mas Deus é tão maravilhoso, guarde isso, Ele proverá para nós as oportunidades de crescimento através de provações, através de perdão. Esse foi o teste que Paulo fez com Filemão. Filemão, estou mandando Onésimo, seu escravo, de volta, hein? Não vai amarrar ele no pelourinho porque ele fugiu e vai dar 100 chibatadas nele, nem botar mais uma marca na cara dele como se ferra um boi, que ele é seu escravo, não. Você vai tratá-lo agora não como escravo, Filemão. Você vai tratar Onésimo como irmão e muito amado. Que teste para Filemão, hein? Um escravo foge, de repente aceita Jesus lá na prisão com Paulo, né? Paulo devolve ele para o dono dele, recebe ele aí, Filemão. Filemão era filho na fé de Paulo. Recebe ele aí, não como um estranho, recebe como um irmão, muito amado, muito amado. Aí eu posso imaginar, Filemão na primeira reunião de oração lá na casa dele, porque Paulo disse que a igreja estava na casa de Filemão, Filemão virando para Onésimo, e todo mundo olhando para ver o que ele ia falar. Um escravo fugitivo,
Vai ver que alguns colegas lá já estavam dizendo assim: Ih, esse cara agora vai tirar onda aí de crente e tudo, para ver se não entra no coro, para ver se não pega uma punição grave. De repente, Filemon, atendendo a carta de Paulo e tratando a Onésimo como irmão: Irmão Onésimo, fica de pé e nos dirige aí numa oração em voz audível. É o perdão, a coisa mais linda que tem no amor de Deus. Se você ainda não perdoou ninguém, Deus te deu a oportunidade essa semana, que alguém te dê um beliscãozinho, para você sentir alguma coisa e falar: está perdoado em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhando para o fim. Mas Deus também proverá para todos nós, irmãos, a oportunidade de nós alegrarmos a cada dia o coração de Jesus. Como? Alegrarmos a cada dia, porque nós somos filhos dele, nós somos agradecidos pelo que ele fez no Calvário. E a cada dia nós temos que alegrar o coração de Jesus. Deus proverá essas oportunidades. Jesus se alegra conosco de 1000 maneiras diferentes, através da nossa conduta, dos nossos pensamentos, da nossa renúncia, da nossa dedicação na igreja, trabalhando na igreja. Jesus se alegra de muitas maneiras, e na realidade, quando Deus demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, foi para que Jesus Cristo ficasse alegre conosco. E sabe o que diz aqui a Bíblia? A Bíblia diz assim: Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, ficará alegre. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Oh, irmão, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. O penoso trabalho de sua alma foi Jesus no Getsêmani falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, suando sangue. Foi Jesus na cruz do Calvário dizer: Deus meu, nem chamou Deus de Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus Cristo triturado, fisicamente, moralmente e espiritualmente, porque Deus se afastou dele no momento em que ele levou todo o nosso pecado sobre ele. Deus se afastou dele. Aquele negócio que houve trevas da hora sexta, hora nona, irmãos, aquilo é muito sério. Naquele momento o mundo se viu envolvido no nosso pecado, e Jesus Cristo levando o nosso pecado na cruz do Calvário. Aquele foi o momento dele falar: Deus meu, por que me desamparaste? E talvez a resposta de Deus seja essa: eu te desamparei, meu filho, por causa do Enéas, senão não tem jeito para ele não. Eu te desamparei por causa de você, Cláudio, José, Paulo, Maria, Liana, Pedro. Eu desamparei por causa de você. Cada um de nós entende o seu nome nisso. Eu te desamparo, meu filho, aqui na cruz por causa deles, por causa daquele grupo que estará lá naquele dia, lá na Igreja Presbiteriana Central de Contagem, falando sobre que eu sou Deus proverá, e que não só a providência minha, ou a provisão minha, é para satisfazer a minha justiça, mas é também para alcançar com amor essas almas perdidas. Eu te desamparei, meu filho, por causa daquelas pessoas, para que elas possam viver no meu amor. Portanto, irmão, por último, nós dizemos que Deus provê todas as oportunidades de nós alegrarmos o coração dele com a nossa vida. Alegrarmos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Jesus vai dizer assim: valeu a pena ter morrido por esses que me aceitam como Salvador. É Jesus falando: valeu a pena, valeu a pena. Esses dias eu recebo um convite para participar de uma reunião em Juiz de Fora, num culto, e o rapaz que me convidou para ficar na casa dele é um ex-traficante, ex-drogado, ex-tudo que vocês pensaram no mundo da bandidagem e do crime, mas que foi alcançado por Jesus. E eu tive a oportunidade de participar da cerimônia de batismo dele. Confesso que como presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele numa igreja que ele adotava o batismo por imersão, e quando eu estava lá, ia ser o pregador daquela cerimônia no acampamento, numa casa, perto de uma piscina, o pastor Batista me convidou para ficar dentro da água também lá, na hora do batismo dele, e eu fiquei. Se eu pequei, vocês pedem perdão a Deus para mim, amém?
Ah, mas não tem jeito, o amor de Deus está acima de todas as coisas. E eu fiquei dentro da piscina com ele enquanto o pastor Batista o batizava. Mas quem é essa pessoa? Era um monstro. Todo mundo tinha medo dele no bairro dele. Agora, eles me dizem, os irmãos da igreja de Juiz de Fora, que o pessoal do bairro que tinha medo dele, porque ele era realmente perigoso, além de ser um brutamontes, fortão e tudo mais, aqueles que tinham medo dele vão à casa dele agora em reunião de oração. As mães daqueles que têm hoje os mesmos problemas nos lares de tráfico, de filho viciado, vão lá na casa dele pedir: Tadeu, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Irmão, Jesus vê o fruto do penoso trabalho da alma dele e tem que ficar satisfeito, não fica? Tem que ficar satisfeito. O que você vai fazer hoje, depois de ouvir essa mensagem? Quando Abraão falou para Isaac: Deus proverá, é para si mesmo, para ele satisfazer a justiça, mas para nós, Isaac, você não vai sofrer e nem eu. Então eu digo para você, Jesus, quando proveu na cruz do Calvário, o filho dele lá, ensanguentado, cuspido na cara, coroa de espinhos, dizendo: Deus meu, por que o Senhor me desampara? Deus diz: olha aí, meu filho, eu estou te desamparado para cumprir a justiça para mim mesmo e espalhar amor para esses que precisam de receber essa mensagem. Você já tem Jesus? Você está preparado para essa semana crescer, recebendo alguma aprovaçãozinha só para treinar o perdão? Só para liberar o perdão? Aí, irmão, mas eu já estou cauterizado, é tanta coisa que eu aguento dessa pessoa. Treina o perdão mais essa semana. Deixa Jesus ficar satisfeito com você essa semana. Se ele ficar essa semana, ele já vai te preparar para ser instrumento de salvação de vidas, para comunicar o amor. Enfim, Jesus, se você deixar que ele haja na sua vida nessa semana, as próximas serão muito melhores na presença dele. Amém?